todas, é com grande satisfação e expectativa que dou as boas-vindas a cada um de vocês aqui presentes no evento, Desbravando Porfirias no Estado do Ceará. Sou Mônica Aderaldo e é uma honra estar à frente desse encontro que promete ser um marco na conscientização sobre as porfirias na região. A porfiria é uma condição complexa e muitas vezes incompreendida. E é exatamente por isso que nos reunimos hoje aqui. Nesse evento, teremos a oportunidade de aprender com renomados profissionais de saúde, trocas de experiências valorosas e fortalecer os laços que nos unem na busca de conscientização e apoio às porfirias. O palco é de vocês e que possamos fazer deste dia um passo significativo para todos os envolvidos. Agora eu vou apresentar a vocês um dos nossos queridos palestrantes. É com imensa alegria e honra que dou início a este evento tão significativo. Neste momento, tenho o prazer de introduzir um profissional que não só se dedicou à sua carreira na medicina, mas também é um incansável defensor das questões relacionadas às doenças raras. O Dr. Carlos Rochot é cardiologista da Universidade Federal de Florianópolis, formado em 1980, membro da SBGM, e sua trajetória vai além da prática médica convencional. Ex-diretor médico da Genzyme do Brasil, ele tem sido um consultor em doenças raras desde o ano 2000, contribuindo de forma fundamental para a conscientização e implementação de políticas públicas neste cenário brasileiro. Também atua como perito na Justiça Federal de Santa Catarina. Sua expertise e paixão pelo tema se alinham perfeitamente ao propósito deste encontro. Ele nos trará uma visão contextualizada da política de doenças raras em relação à porfiria. Por isso, convido o Dr. Carlos a compartilhar conosco seus conhecimentos valiosos. Por favor, Dr. Carlos, a palavra é sua. Obrigado. Bom, é um tema um pouco fora do comum do que a gente está acostumado a fazer, porque normalmente eu tenho sido convidado para falar a respeito das doenças em si, de como é que trata, como é que diagnostica, e dessa vez o tema é um pouquinho mais abrangente, né? Como é que a gente lida com doença rara, e dentro dessa forma de lidar com doença rara, especificamente o que está sendo feito nas porfirias. Então, na experiência que eu tenho com doença rara desde o ano 2000, na verdade, em todas elas você tem sempre o mesmo problema. Primeiro, o médico não consegue fazer o diagnóstico, porque não conhece a doença, porque nunca ouviu falar na doença, ou quando ouviu falar na doença, foi um rodapé de livro ou um professor que apenas mencionou a existência da doença na faculdade. E depois ele vai ver trocentos pacientes, desculpem, eu acho que é o meu, alguém está me ligando numa hora muito inconveniente, eu não imaginava isso. A solução é desligar o telefone, não tinha pensado em fazer isso. Bom, o médico tem dificuldade de pensar no diagnóstico, porque ele vai tratar um monte de gente com um monte de doenças super comuns, e essas doenças raras, por serem raras, o nome já diz, é laboratório da esquina. Por quê? Porque são exames muito específicos, que a demanda é muito pequena, e nenhum laboratório se interessa em fazer isso, né? Então esse é o segundo problema. Primeiro, suspeitar da doença. Segundo, confirmar o diagnóstico pela disponibilidade do exame. Quem é da porfiria já deve estar entendendo que se enquadra perfeitamente nisso, né? Mas em tudo que é doença rara isso acontece. Todas elas, eu lido com dezenas delas. E terceiro, o tratamento. Bom, o tratamento, ele é normalmente um tratamento muito específico e dificilmente está incorporado no sistema de saúde. Aí começa aquela briga. Em geral é caro. Por que é caro? Alguém já parou para fazer esse tipo de pergunta? Por que na maioria das vezes tratamento de doença rara costuma ter um preço muito acima do normal?
É muito simples, porque a pesquisa de um medicamento custa muito dinheiro e leva muito tempo. Hoje em dia, com a exigência das agências regulatórias, você tem que fazer estudos de fase 3, prospectivos, duplo cego, randomizado, blá, 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 que custam uma fábula. Né? E em doença rara é pior ainda, porque tem pouco paciente. Então, como é que você vai achar para achar aquele número para mostrar para o pessoal lá em cima? Primeiro custa esse dinheirão, o desenvolvimento. Depois, como qualquer produto, não só medicamento, tem um custo de produção. Se você vai fabricar, você tem que construir uma fábrica. Agora, uma coisa é você construir uma fábrica e desenvolver um produto que você vai vender para 20 milhões de pessoas todos os anos. Esse custo é diluído pela quantidade de pessoas. Mas aí, na hora que você vai fazer para um negócio que você tem meia dúzia de gato pingado que vai tomar o medicamento, o custo inteiro vai ser dividido por uma quantidade muito pequena de pessoas. Por isso que costuma ter esse preço elevado. Né? Uma coisa é você comprar um Fiat Uno, que eles fabricavam às centenas todos os dias. Claro que ele podia ter um preço acessível. Agora vai comprar uma Ferrari, que é feita à mão, um por um. Não fabricam 200 por mês. O preço é absurdamente alto. Então a analogia mais ou menos é essa. Então nós chegamos no terceiro problema. O médico suspeitou, sabia qual era o exame, achou o lugar que fazia, fez o diagnóstico e agora para conseguir o remédio. Que é uma grana, na maioria das vezes não está incorporado no sistema de saúde, e aí começa aquele calvário do paciente para encontrar o medicamento. No caso da porfiria, pior ainda, porque pacientes que têm doenças crônicas para o resto da vida, né, vão entrar, fazer valer o direito que está na nossa Constituição, mas para isso você tem que ir para a justiça, e justiça todo mundo sabe que é uma coisa extremamente demorada. No caso da maioria das doenças raras, o paciente vai penar um tempão até que finalmente ele consegue o direito dele, que foi indevidamente negado, e consegue fazer o seu tratamento. Mas no caso da porfiria é complicado, porque a doença é aguda. Você não tem, né, como eu digo às vezes brincando com colegas, vê que a paciente de porfiria não é o banco real, ele não tem 10 dias para esperar o diagnóstico, para esperar o tratamento. A crise é uma urgência. Não dá para você esperar 6 meses para o juiz dar uma liminar. Ou a crise já foi embora, ou o paciente já morreu. Então, isso complica mais ainda. Aí nós vamos entrar aqui no campo da porfiria. Né? Como é que a gente aplica esses 3 problemas e que soluções você arruma para eles? A solução do médico não conhecer é só com educação médica continuada. São programas em que você dá palestras, você desenvolve material impresso, você coloca material científico em websites e as pessoas passam a ter esse acesso e a ideia é você divulgar. Então, esse tipo de trabalho também é feito hoje em dia nas porfirias, pelo menos até onde eu me lembro, eu estou lidando com porfiria desde 2012. Né? Então, nós estamos fazendo isso já há 12 anos, com cursos dados pelas poucas pessoas que conhecem a doença, como o professor Charles Lourenço, que tem ajudado a Bessa, é a maior sumidade no Brasil nisso, e alguns outros poucos especialistas, né, como o Perini, como a colega do Rio de Janeiro, são poucas pessoas, na verdade, mas que a gente procura divulgar esse conhecimento. E outra coisa, isso tem que ser uma coisa bem feita, não é só chegar, vai ter uma palestra e pronto, não é assim. Né? Quem lida com isso sabe que tem uma estratégia. Você tem 2 públicos, na verdade. Você tem um grupo de médicos pequeno, que são aqueles médicos de referência, aquele que vai tratar de fato o paciente, vai acompanhar vários pacientes. Este médico tem que ter uma educação continuada diferenciada. Ele tem que ser mantido atualizado de todas as publicações científicas, tudo de novo que acontece naquela doença, para ele não ficar só com base naqueles conhecimentos de 20 anos atrás. E esses médicos também vão ser os multiplicadores de opinião. São eles que nós vamos usar para treinar o segundo segmento. Quem é o segundo segmento? Cada doença rara, quem lida com ela tem que estabelecer isso. Por quê? Porque, como eu falei, os sintomas e sinais são parecidos com os de muitas outras doenças que são mais comuns. Né? Então, por exemplo, uma doença aí, chamada doença de Fabry, a primeira coisa que acontece é o rim do paciente parar de funcionar.
Então você vai falar com nefrologistas, que vão receber o paciente para fazer diálise e não sabe por que ele perdeu o rim. Na doença de Gaucher, o fígado e o baço ficam grandes, o paciente tem anemia, então você vai trabalhar com hematologista, porque a maioria dos médicos vai mandar para ele achando que aquilo é uma leucemia ou um linfoma. E no caso da porfiria? Porfiria, como sempre, é mais complicado do que o resto, porque você não tem um porfirólogo, você não tem uma especialidade que atenda pacientes que tenham aquela clínica de porfiria. Não é. Para quem conhece um pouco da porfiria, na maioria das vezes, não é sempre, mas é uma dor abdominal enorme. E esse paciente vai para um hospital ser atendido numa emergência ou numa UTI. Quantas emergências e quantas UTIs existem no país? Muitas. Qual é a especialidade? Não existe. Existem alguns médicos que são intensivistas, eu mesmo sou. Eu sou cardiologista e intensivista, mas a maioria dos médicos que trabalham em UTI é cardiologista, é neurologista, é clínico. Nas emergências você tem tudo que é tipo de especialidade, então não tem uma especialidade que a gente vai procurar. Ele vai achar esse paciente quando ele tiver um paciente com uma dor abdominal enorme e ele vai achar que é apendicite, ele vai achar que é pedra na vesícula, ele vai achar que é pedra no rim, ele vai achar que foi um acidente, até que apareça um sintoma neurológico, uma fraqueza. Espera aí, nenhuma dessas doenças que dão dor de barriga dão alteração neurológica. Aí o sujeito se assusta e chama um neurologista para dar um parecer. E aí, às vezes, chegam na suspeita, e a suspeita demora muito. Então, a gente procura passar essa informação na educação médica continuada para o segmento que não são os especialistas. Você é um médico que atende no hospital, na maioria das vezes você vai clinicar 30 anos, nunca vai ver um paciente de porfiria. Mas se um dia chegar alguém com uma dor abdominal colossal, você fez raio-x, fez exame de sangue, e não é apendicite, e não é pedra, tem gente que faz laparotomia exploratória, abre, faz uma cirurgia para ver o que tem de errado lá dentro, ver se tem um alien lá dentro, e não tem. O alien está na cabeça dele, que ele não pensou na doença, né? E aí, quando aparece o sintoma neurológico, já chama um pouco a atenção. Mas mesmo assim eles custam. Eu já cansei de ver pacientes aí que o médico só foi suspeitar, o paciente já tinha 40 dias de UTI. Isso porque alguém da família teve o bom senso de dizer, parece que ela tem uma prima que tinha uma doença, uma tal de porfiria. Se tivesse dito isso no dia da internação, tinha ganho um tempo enorme. Mas na maioria das vezes ninguém fala nada e o sujeito fica perdido. Quando é mais um caso dentro da mesma família, tem mais chance disso acontecer. Agora, quando é o primeiro caso na família, o pessoal bate cabeça mesmo para fazer o diagnóstico. Então, a educação médica é importante. Não é que eu vou ensinar todo mundo a tratar porfiria, mas eu quero que pelo menos incluam a porfiria nas possibilidades do diagnóstico quando aparecer o paciente com esses sintomas, para não comer mosca e não demorar muito no diagnóstico. O segundo pedaço é o exame. Claro, não é todo laboratório que faz. Então, existe um programa até da Recordate que tem convênio com alguns laboratórios que fazem esses exames. Ala e PBG quantitativo ninguém fazia no Brasil. Até os laboratórios dessas redes grandes mandavam para a Espanha. Aí tivemos que arrumar um jeito de conseguir que um laboratório, pelo menos no Brasil, fizesse aqui para encurtar esse tempo. Existe um outro teste também, que é um teste de triagem, que você colhe a urina do paciente ali do lado do leito, pinga um reagente e vê se muda de cor. Ele não é 100% certo, mas ajuda como triagem. O paciente chegou, o médico suspeitou, fez aquele teste, não isenta de fazer a dosagem do laboratório, mas ele já sabe que aquilo muito provavelmente é porfiria. Aí já vai ver todos os medicamentos que não pode tomar, vai revisar tudo, já vai manter o paciente com bastante glicose, etc., e vai correr atrás do tratamento específico. Isso tudo é fornecido. Esse exame não tem no Brasil, esse teste rápido, mas está sendo desenvolvido com uma instituição ligada ao governo da Bahia, chamada Cimatec, e todo o teste a desenvolvimento laboratorial já foi feito. Agora estamos na etapa de submeter esse dossiê para a Anvisa para ter autorização para produzir. No dia que pudermos produzir, um exame facílimo de se fazer, a gente vai poder distribuir para todo médico, instituição que estiver interessado, e pelo menos com esse exame a gente encurta o tempo do diagnóstico, ele não leva tanto tempo para descobrir o que é. E o terceiro, bom, o acesso. Isso aí se eu tivesse mágica para fazer isso, eu ganharia na Mega Sena, adivinharia os números da próxima.
né? Que, aliás, parece que correu uma ontem bem gordinha. Enfim, eu não vi se eu ganhei. Preciso olhar isso depois. Então, o que acontece? O medicamento ele tem que ser incorporado ao SUS. Mas para ele ser incorporado ao SUS, através da Conitec, tem que se pedir para fazer um protocolo de porfirias. Porque não existe tampouco esse protocolo, esse PCDT, né? O Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, não tem. E não tem porque nós temos um pequeno problema. Alguém internamente no governo já submeteu o PAN e Matinho uma vez e eles pararam porque batia num problema. Na bula do PAN e Matinho, que o original foi aprovado nos Estados Unidos em 1984, constava só porfiria aguda intermitente em mulheres. Então você limita o acesso das pessoas. E quando você registra um medicamento no Brasil, você tem que botar a bula igualzinha do país de origem. Então, até em conversas até com a Abrapro, decidimos, vamos submeter assim mesmo, que é melhor ter registrado no Brasil e poder ser comprado aqui em reais, do que ter que pedir importação, porque aí nenhum paciente teria acesso, a gente lembra a dificuldade que era isso. Já se sabia disso. Agora foi submetida uma atualização da bula. Então nós temos que esperar a Anvisa soltar a atualização da bula para todas as porfirias agudas, para aí fazerem o protocolo, o PCDT, de todas as porfirias agudas e, finalmente, submeter a incorporação. Já esteve mais longe, já foi mais difícil, mas o caminho está sendo trilhado. Nós não tínhamos diagnóstico, não tínhamos teste rápido, o teste rápido está para sair, tem laboratórios fazendo, já estamos fazendo educação médica continuada há, no mínimo, 12 anos, mais do que isso, que a Dona Ieda já fazia isso antes mesmo da Recordate começar a trabalhar no Brasil, e o processo de promover a incorporação também se encontra em curso e está mais próximo do que já esteve no passado. Então, como as linhas que se usam em doença rara é a informação médica, o acesso ao diagnóstico e o acesso ao medicamento, nas porfirias, apesar de a porfiria ser ainda mais difícil que as outras doenças raras, isso está sendo feito. Muitas etapas nós já conseguimos concluir, já tivemos vitórias, e a gente tem chance de ter a vitória final num prazo não muito longo, já levou muito tempo, agora eu acredito que leve menos. Eu acredito que seja isso que eu tivesse para dizer. Agradeço a atenção. Obrigado. Agradecemos imensamente ao Dr. Carlos por compartilhar conosco suas valorosas perspectivas sobre a política de doenças raras em relação à porfiria. Sei que o nosso caminho ainda é doloroso, mas a gente tem fé que vai chegar lá. E agora, para dar sequência, né, ao nosso programa, vamos chamar uma nova palestrante. É uma grande satisfação estar aqui, continuando nossa jornada de aprendizado e compartilhando sobre as porfirias. Neste próximo bloco, é com grande prazer que apresento uma profissional cujo trabalho é essencial para o tratamento integral das porfirias. A enfermeira Juliana Meira tem dedicado sua carreira a este campo tão desafiador quanto crucial da medicina. Juliana traz consigo uma vasta experiência no trabalho da enfermagem no tratamento das porfirias. Seu comprometimento em proporcionar cuidados de qualidade e seu entendimento profundo das necessidades dos pacientes fazem dela uma voz fundamental nesse cenário. Então, para abrilhantar este evento, chamamos a Juliana. Parabéns. Olá, bom dia. Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, sou lá de Campinas. Estou atuando nesse projeto junto com a enfermeira Elisângela e com o apoio da Abrapo. O nosso serviço, o nosso projeto, visa bastante o acolhimento e a humanização de cada paciente familiar. Porque quando vocês recebem o diagnóstico da porfiria, o que gera em vocês? Gera o medo, gera a negação e gera dificuldade com o diagnóstico e tratamento. Por quê?
não só o enfermeiro ou o médico é responsável para ter um bom tratamento e um bom acolhimento de vocês. Vocês, como paciente, também são responsáveis por ter essa qualidade e por desenvolver um diagnóstico e um tratamento adequado. E cria uma estrutura de sucesso, que é o paciente, o familiar e o médico e a equipe multiprofissionais. Qual que é a responsabilidade do paciente? A responsabilidade de cada paciente é, quando está sentindo a dor, é chegar no hospital e falar a verdade, comentar aquilo que está acontecendo com vocês. Às vezes, vocês estão cansados porque estão passando de hospital por hospital e, às vezes, guarda aquilo para vocês. Guarda aquilo porque acha que aquilo que vocês vão falar é uma bobagem. Mas, para a gente, é de grande qualidade, para a gente tentar desenvolver esse diagnóstico junto com vocês. Não esconder nenhum sintomas e contar sobre, contar também um histórico familiar. Às vezes vocês falam assim: ah, minha avó já teve uma dor e eu não sei do que ela morreu. Isso para a gente é importante. Fala assim: ah, minha avó teve uma dor abdominal, aconteceu comigo, ou minha prima. Isso é importante para a gente, porque já começa o quê? Sinalizar a porfiria para a gente. E sempre seguir as orientações do profissional da saúde. Cada paciente é um paciente, cada paciente tem uns sintomas, então, e um tratamento. Então, seguir as orientações que o profissional da saúde está passando para vocês. Em relação à alimentação, quando você descobre o diagnóstico, você recebe uma vasta prevenção sobre a doença. O que seria? A alimentação adequada, rica em carboidrato, não ficar de jejum, não fazer uso de medicações inapropriadas. Vocês agora estão recebendo a pulseirinha, vocês vão se cadastrar ali para estar colocando todos os seus dados para ajudar vocês também quando for em outro sistema de saúde. Na prevenção, vocês têm que evitar álcool, drogas, cigarro. E depois, quem fizer o diagnóstico, for embora para casa, quando estiver hospitalizado, ter o autocuidado. O autocuidado para quê? Para se reerguer e voltar a viver o cotidiano antigamente. Eu sei que a doença traz pânico, medo, mas se vocês, como corresponsável, passar a fazer todo o segmento que a área da saúde está passando para vocês, vai ser difícil desencadear uma crise. Os familiares também têm as suas responsabilidades. A responsabilidade deles é estar presente com vocês no momento desse novo processo, tentar entender a doença, ter paciência, entender realmente o que está acontecendo com vocês. Igual o doutor falou, muitos dos sintomas não é da porfiria, pode ser outras doenças. Então, tem que ter aquela paciência de estar conduzindo vocês também e estar auxiliando vocês. Na motivação com atenção e carinho. Quando estiver internado, providenciar a aquisição da medicação. Porque tem um processo longo, como o doutor comentou, de aquisição da medicação. Se não entrar com processo judicial, a demora para o tratamento demora para acontecer. E após a alta hospitalar, ajudar apoiando na reabilitação de vocês, com nutricionista, fisioterapeuta. Eu sei que muitos são do SUS, tem que buscar apoio nas UBSs para ter esse serviço em casa ou nos serviços especializados. Nós, da equipe médica e multiprofissional, temos nossas responsabilidades de cuidar de vocês com carinho, eticamente, respeitando todas as suas queixas, buscando melhorar sempre o diagnóstico de vocês, buscando conhecimento, buscando todo o diagnóstico em relação a exames corretos e tratamento. O profissional da saúde, ele tem que estar atento a um bom histórico de enfermagem
de anamnese, exame físico, exames complementares e específicos. E buscando conhecer o manejo correto da clínica. Nós, da equipe de enfermeiras porfiria, junto com a Abrapo, a nossa equipe junto vem ajudando os pacientes e equipe médicas em orientações sobre exames de ALI-PBG, como cadastro das coletas com o programa Raros, fazendo orientações e auxiliando de modo remoto as infusões. Muitos hospitais buscam a nossa ajuda. O que acontece? Muitas instituições, vocês estão internadas, vocês falam assim, vocês não ligam para o hospital que eu estou internada, mas a gente não pode estar entrando em contato. Por isso a importância de vocês, a responsabilidade de vocês, familiar e paciente, de falar sobre a doença. Falar, olha, existe enfermeira, existe a associação da Abrapo. Vocês podem entrar em contato, passa o nosso contato. Agora, a gente não pode ligar para a instituição, porque vocês estão dentro da instituição e é responsabilidade deles. Então, a gente não pode chegar intervindo na conduta médica deles. Então, a gente tem que esperar eles entrarem em contato com a gente. Eu sei que é difícil, às vezes, acha que tanto a gente como a Abrapo, às vezes a gente fica até de mão atadas, porque a gente não consegue seguir mais além, porque a gente depende também de vocês, familiares e pacientes. Às vezes o paciente está acamado, não consegue verbalizar, mas o familiar tem que estar ali presente, sabendo sobre a doença, para ficar em cima da equipe, para entrar em contato com a gente. Como é uma doença rara, muitos dos profissionais não sabem. Tá? E hoje, o que é a nossa dificuldade? A dificuldade é que muitos profissionais da área da saúde não conhecem sobre a patologia. Então, o manejo terapêutico acaba falhando, porque demora de pedir o exame, porque não sabe qual exame pedir, não sabe para onde mandar. Então, o que acontece? O paciente acaba tendo lesões neurológicas e até óbito. Então, por isso a importância também de vocês, pacientes e familiares. Tá bom? Agradeço. Obrigada. Obrigada, doutora Juliana. Como é importante a gente esses encontros, esses eventos, para a gente prestigiar cada vez mais. Nós somos raros, mas nós existimos. Então, para que a gente mostre a nossa cara, para que a gente possa aparecer, a gente precisa do apoio de cada um de vocês que estão aqui, nesse auditório, e de vocês que estão em casa nos assistindo. Porque ninguém vai adivinhar qual é a doença que você tem. O doutor Carlos já falou que as doenças não são tão prevalentes, então os sinais e sintomas às vezes se confundem com outra patologia. Então, qual é a nossa obrigação enquanto usuário, enquanto portador, enquanto doente? É entrar em contato com a nossa associação, é ter os nossos registros atualizados, né, e interagir, porque juntos somos mais fortes. Então, muito obrigada, doutora Juliana. E para dar continuidade, né, na nossa programação, ninguém mais do que ter essa expertise que hoje está aqui, abrilhantando, e nada poderia ter acontecido se ela não estivesse aqui conosco. Então, eu chamo para falar um pouquinho sobre a Abrapo, a doutora Ieda. É um prazer, dona Ieda. Seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. Olá, pessoal. Não sei se é bom dia ou se já é boa tarde, mas o dia inteiro é um bom dia, né? Então, o pessoal já comentou bastante a respeito das dificuldades das porfirias, né? E realmente elas são raras, mas existem, né? E aqui no Ceará tem muita gente com porfiria, né? O estado, tipo assim, não é um estado tão grande em comparação com alguns outros estados, e o número de pacientes
aqui ele é bem significativo. Então, vocês os que estão aqui, que eu conheço, né, já tiveram bastante experiência sofrida, né, com a porfiria. Então, eu vou repassar alguns detalhes que eu acredito que são importantes. E depois, na sequência, se houver alguma pergunta, né, podem fazer, que eu, o Dr. Ruchot ou a Juliana, a gente vai procurar atender vocês. Então, o que é a porfiria? Vocês já tiveram essa experiência, né? Então, é difícil porque não é uma doença só, né? É um grupo de pelo menos 8 tipos de doenças, né? São raras, são difíceis, são diferentes, não, tipo assim, no mesmo tipo de porfiria e muitas vezes na mesma pessoa, as coisas não acontecem tão iguais, né? Às vezes as pessoas me dizem: ah, dona Ieda, você que tem experiência, que sabe, o que vai acontecer comigo? O que eu posso fazer? O que é isso? Infelizmente, não dá para a gente adivinhar, né? Como que vai ser o caso de cada pessoa. Então, por isso que é muito importante isso que a Juliana falou, que cada paciente tem que se conhecer e se ajudar, né? Então, são vários os tipos, várias as formas que isso acontece, e tem que ser um trabalho mútuo, né? Entre o paciente, os familiares, os médicos, as equipes, os enfermeiros e todos. Então, eu vou repassar algumas pequenas coisas aqui. Acho que... O que eu fiz aqui? Pus a mão onde não devia colocar. Alguém pode me ajudar aqui a colocar no lugar de novo? Ah, já achei. Uhum. Isso, já consegui. Desculpe, obrigada. Então, a gente, e não são pessoas que podem ter porfiria. Os animais também. Tem porfiria em gato, em cachorro, em vaca, em boi. E então, não é uma coisa só das pessoas. Aqui, eu representei, na verdade, não fui eu. Tem uma representação. Então, o EM, que eu falei, a síntese, é o processo de fabricação do EM, em que vários trabalhadorzinhos vão fazendo a sua parte até chegar lá e aprontar o EM que vai estar naquela caixinha. O que acontece? Pela parte genética, às vezes, existe uma falha no gene, né? Uma falha genética em algum desses pontos do trabalhador. Então, daí o que acontece? Aquele que está com falha, que ali está simbolizando que ele está dormindo, né? Porque ele não está bem, o que acontece? O que está atrás fica uma pilha de serviço acumulado ali, né? Que representa aquele porfobilinogênio, para nós que temos porfiria aguda, aquele porfobilinogênio que está acumulado, e o da frente não recebe para complementar o trabalho e formar o M. Então, fica faltando o M, né? O famoso M fica faltando no nosso organismo. E daí vai provocar. E essa falta, pode acontecer em qualquer um desses trabalhadorzinhos ali. E a cada um desses acúmulos que se forma, é que dá origem a um tipo de doença. Isso aqui é só uma demonstração para vocês entenderem melhor o que a gente fala, por que é importante quantificar o porfobilinogênio. Porque daí a gente vai saber, né, o que está acontecendo, se está acumulado ou não. Se não tiver acumulado, não é a porfiria. Também vocês já sabem que existem as porfirias agudas, que são 4 tipos, e as porfirias cutâneas, né?
As agudas, elas dão manifestação neurológicas, né? Que vem aquelas dores que as pessoas não acertam, os exames não acusam a origem daquela dor, né? Fazem todos os exames e não aparece nada. E aí essas dores vão atingindo o sistema neurológico e as pessoas vão usando medicamentos que são porfobilinogênios, que não podem ser usados, e a situação vai se agravando. Nas cutâneas, já as manifestações são na pele. E, basicamente, por causa do sol, né? Isso acontece em contato com o sol. Então, é só nas partes do corpo que são atingidas pelo sol e que acontece. Tem algumas manifestações que são em bolhas, basicamente bolhosas, e tem uma que não é bolhosa, que é tipo uma queimadura. No caso aqui, eu acho que nenhum de vocês está nessa situação das cutâneas. Os sintomas delas, de todas as agudas, também vocês conhecem bem, né? Dores abdominais, confusão mental, náusea, vômito, cansaço, né? Acaba internando. E, às vezes, aparecem até outras coisas. Aqui tem uma relação que está em inglês, que fala da dor abdominal, coloração vermelha da urina, náusea, dor nas costas, vômito, depressão, constipação intestinal, ansiedade, etc. Bom, aí, quanto aos exames, né? Bom, você suspeita que há uma porfiria. Então, se você tem suspeita, se tem sintomas sugestivos de porfiria, o que o médico vai pedir? Vai pedir a quantificação do porfobilinogênio, que é aquilo que eu mostrei para vocês ali. O acúmulo que está ali, né? Porque aquele trabalhadorzinho ali não funcionou. Essa amostra tem que ser colhida e mantida num frasco escuro, porque senão o exame não vai dar certo, né? Se o resultado do exame tiver dentro do valor de referência normal, os sintomas que a pessoa está sentindo não são por causa de porfiria. Porque uma pessoa que tem porfiria, ela pode ter qualquer outro tipo de doença também. E não pode ficar responsabilizando a porfiria por tudo o que sente, porque senão vão ficar outras doenças, muitas vezes que podem ser até mais graves que a porfiria, vão ficar sem o tratamento adequado. Então, é por isso que muitas vezes eu insisto lá, fez o PBG? Quanto que estava o PBG? Afinal, vai ter mais uma coisa sobre essa quantificação do PBG que eu vou falar em seguida, porque a porfiria é toda cheia de pegadinhas, né? Então, às vezes o médico tem feito o diagnóstico para vocês de porfiria aguda com teste de porfirina. Porfirina não é válida para fazer o teste principal, básico de porfiria aguda. As porfirinas, elas são usadas para as manifestações na pele. Então, por exemplo, porfiria variegata, que tem manifestação na pele, coproporfiria hereditária, que tem manifestação na pele, aí sim, ele vai fazer o teste do porfobilinogênio e o ácido delta-aminolevulínico, e depois para ver qual o tipo de porfiria, se é variegata ou coproporfiria hereditária, ele vai fazer, daí, em seguida, o de porfirinas, né, para ver. Mas o básico para porfiria aguda são o do porfobilinogênio e o do ácido delta-aminolevulínico. E o tratamento, minha gente? Né? É tudo coisa que vocês já cansaram de ouvir falar, né? Mas não custa repetir, porque sempre ficam dúvidas. E as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai procurar esclarecer. Então, primeira coisa é identificar os fatores desencadeadores, porque a pessoa pode ter a mutação genética e nunca ter uma crise de porfiria, porque por si só ela não se manifesta.
ela precisa de 2 ou 3 fatores desencadeadores, que a gente chama de gatilhos, né, para provocar uma crise. Então, a partir do momento que é identificada uma crise, o que a pessoa vai fazer? Vai ver se está tomando algum remédio, né, que provocou aquela crise, ou se ficou em jejum prolongado, ou o que aconteceu. Aí, tratamento básico, principal, quando a crise é inicial ou é crise fraca, é a glicose. Em seguida, vem, tipo, usou 2 dias lá de glicose no hospital, não fez efeito, aí é a imina, né? Atualmente, existe o tratamento novo, né, da givosiran sódica, que é para aquelas pessoas que têm, no mínimo, umas 4 crises durante o ano. O que a givosiran vai fazer? Ela vai diminuir o número de crises, não vai curar. Então, se a pessoa tinha 4, 5, 6 crises, ou tinha todo mês, vai diminuir um pouco. Em vez de 4, de repente ela tenha 3 ou tenha 2, né? E no momento que ela estiver em crise, não vai parar de usar a givosiran, mas durante a crise vai ter que usar a imina, quer queira, quer não, né? Então, um remédio desses não substitui o outro. Tem um outro tratamento que é usado, tipo, em último caso, né? Quando nenhum tratamento que foi feito surtiu o efeito desejado. E esse tratamento é, inclusive, curativo, que é o transplante de fígado, né? Aí a pessoa fica curada. Só que ela vai trocar uma coisa por outra, porque daí ela vai ter que se cuidar o resto da vida, porque ela é uma pessoa transplantada, né? Mas vai se ver livre da porfiria e vai ter que se cuidar por causa do transplante. Eu já vi caso de pessoa que começou a ter crise, só que eu, particularmente, não vi comprovação nenhuma, fez o transplante de fígado e continuou a ter crise da mesma forma. Por quê? Porque a pessoa não tinha porfiria, né? Então, é isso. Tem que fazer o teste do PBG e do ALA para confirmar. Outra coisa, a pessoa faz o teste genético. O teste genético é importantíssimo para o acompanhamento familiar. Ou em casos em que, por qualquer motivo, não se consegue fazer o diagnóstico, né? Aí o genético vai ajudar, que daí diante do genético e das manifestações da clínica da pessoa, o médico que entende bem, ele vai saber. Agora, você não pode pegar um teste genético, como também já vi a pessoa fazer e depois reclamar, que chegou com dor no hospital, mostrou o teste genético e o médico não acreditou que a pessoa estava em crise de porfiria. Esse médico estava certo. Não é o teste genético que vai comprovar que tudo que a pessoa sentir é da porfiria, né? O que vai comprovar a crise, ou estar em crise, é o PBG. Só que ainda tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês sobre isso mais para frente. Então, mais tarde, vai ser estudado ainda um algoritmo terapêutico para o uso da givosiran e da imatina paralelamente. Isso tudo tem muita coisa que está sendo estudada e desenvolvida, como bem disse o Dr. Rochot. Mas o difícil é que, por ser uma doença rara, são poucas as pessoas até para fazer essas pesquisas, esses experimentos, né? Então, as pessoas dizem, por que não tem tanta informação? Por que não tem tanto remédio? É justamente por isso. Não tem como fazer pesquisa com poucas pessoas, né? O que eu ia falar para vocês, que eu falei algumas vezes, é sobre, além dos tipos de porfiria,
tem os grupos de porfiria aguda, né? Que foi recentemente estabelecida por um grupo internacional de porfirias, que eles estão, inclusive, fazendo um protocolo internacional, né, para ser seguido por todos, pelo mundo inteiro. Então, eles classificaram, 3 grupos e um subgrupo. O grupo A, que é da maioria dos pacientes, e eu, felizmente, pertenço a esse grupo A, que é aquele grupo de pessoas que, embora tenha tido um diagnóstico tardio, tenha tido problemas, crise grave, né, foi diagnosticado corretamente e tratado também corretamente. Normalmente esse grupo já é diagnosticado dentro de uma UTI, né? Então, foi o diagnóstico tardio, mas foi um diagnóstico correto, e o tratamento também foi correto, e o pós-hospitalização também correto, fisioterapia, etc., cuidado, prevenção, né? Daí essas pessoas não vão ter outra crise durante a vida. Podem ter algumas pequenas manifestações, mas como as pessoas já sabem que tem porfiria, elas já sabem o que tem que fazer. Então, não vão deixar que aquilo aumente, né? Aí tem o grupo B, né, que é um grupo, que eu já falei, que tem um ou mais ataques, que são as crises. Mas só que como eles já sabem que tem porfiria, já sabem quais que são os diagnósticos, e a confirmação, não o diagnóstico, porque o diagnóstico eles já têm. Como que vão confirmar a crise e como que eles vão ser tratados, isso acontece logo. E daí as crises não se tornam graves mais. Então as pessoas têm um medo terrível de passar por tudo aquilo que já passaram uma vez, de passar de novo. E isso acaba tirando a vida delas, né? Elas estão vivas, mas realmente não vivem. Elas são dominadas pelo medo, né? Pelo medo de ter outra crise e passar por tudo aquilo. Elas podem até ter um início de outra crise, mas já sabendo que elas têm porfiria e que pode ser um início de outra crise, elas já vão atrás do médico, já fazem o teste para ver quanto que está o PBG e o ALA. Também elas já sabem se prevenir, já sabem o que pode, o que não pode usar como remédio, o que tem que fazer. Então, essas crises são, desde o começo, já cortadas, né? Então, não vão ser nunca mais tão graves como aquela que já tiveram. Aí tem um grupo que é bastante crítico, que é daqueles pacientes crônicos, né? Que tem crises repetitivas, né? E que a pessoa precisa de um tratamento profilático, né? Por que essas pessoas têm essas crises recorrentes? Ainda é um enigma, tem várias suposições, né? Ou que seja um tipo especial, um tipo diferente da mutação genética, ou que o tratamento que elas receberam não foi o suficiente ou correto até o final, né? E agora tem um subgrupo que saiu recentemente, noticiado nesse grupo internacional de porfirias, que diz o seguinte: pessoas sem sintoma clínico, mas com níveis elevados de porfobirinogênio e ácido delta-aminolevulínico. Se a pessoa está com os níveis altos, mas não está com os sintomas, ela não está em crise. Ela é um excretor crônico, um excretor assintomático. Quer dizer, o organismo está
produzindo aquele PBG e ALA em quantidade anormal, em grande quantidade, mas isso aí, não tendo sintoma, não tendo manifestação, não quer dizer que ele está em crise. Certo? Isso aí é uma coisa que saiu recentemente, essa questão. E assim, aos poucos, cada vez mais, a gente vai aprendendo mais sobre as porfirias. Então, por isso que também é importante aquilo que eu sempre falo para vocês. Para fazer quando sai da crise, tipo, geralmente, vocês ou bem ou mal são tratados durante uma crise no hospital. A hora que vocês saem do hospital é que começa a confusão, né? Porque nunca mais é feito o PBG e o ALA. Vocês não sabem se o que estão sentindo é da porfiria ou é de outra coisa. Vocês são tomados pelo medo, né, de passar por tudo aquilo de novo. E aí, tipo, é uma vida que não é uma vida, né? Então, isso tudo precisa vocês se conscientizarem e procurar se ajudar e conhecer mais, entender mais, procurar o apoio das enfermeiras porfiria, que agora estão ligadas, né? Mais ligadas à Abrapo, e que estão continuamente também fazendo atualizações, né? Porque, como o doutor Ruchot disse, você não pode ficar preso só ao que aconteceu há 20 anos atrás. Você tem que estar se atualizando, porque dia após dia, agora vão surgindo novidades, graças a Deus, né? Então, a gente, o que vai sabendo de novidade, vai passando para vocês. Então, por isso que é tão importante fazer assim, logo depois durante a crise, para acompanhar se está melhorando ou não. E depois da crise, também fazer periodicamente, para você saber qual que é o teu nível básico. Se baixa tudo, ou se continua mais ou menos elevado, ou se continua bastante elevado, que daí você é um escritor crônico. Já aconteceu comigo isso, apesar de eu não ser escritora crônica. Eu fui lá em Ribeirão, que eu ia anualmente, lá com o Dr. Charles, eu e a Beni, e, tipo assim, o nosso nível de PBG estava super alto, e nós estávamos super bem lá, né? Então, a porfiria, ela é complicada, ela exige um nível de acompanhamento e de entendimento muito grande, e tem que superar o medo e tem que se cuidar. E daí, está aqui, como é conviver com porfiria? Que também me perguntam, a senhora que já viveu, como é que a senhora vive? Né? Eu, graças a Deus, vivo muito bem. Não é que todas as pessoas vão ser iguais a mim. A minha própria filha é bem diferente de mim. Ela é uma daquelas pacientes crônicas, né? Então, a maioria das pessoas com porfiria, a grande maioria das pessoas com porfiria, conseguem levar uma vida relativamente normal, né? Seguindo essas medidas simples de prevenção, né? E também com o manejo cuidadoso, né, pelos médicos e pelos pacientes, eles conseguem passar períodos bastante longos sem crise e até entrar em remissão. Quer dizer, entrar em remissão não quer dizer que está curado, né? Está sujeito a ter uma crise, mas se se cuidar, se se prevenir, essa possibilidade ela vai diminuindo. Então, quem tem porfiria não está condenado, minha gente, tá? A gente tem que seguir em frente, com fé em Deus, com força de vontade, né? Fazendo a nossa parte. Às vezes, até eu, no grupo lá, posso parecer assim, meio grosseira, né? Por insistir tanto nas coisas. Mas é que, tipo assim, é tanta gente, daí entra gente nova no grupo, que ainda não sabe, não ouviu, e a gente se vê na obrigação de estar repetindo, né? Aqueles que não sabem vão passar a saber,
e acaba sendo um reforço para aqueles que já cansaram de ouvir, né? Mas vão se lembrando. Então, é o que eu já disse, com a prevenção, a maioria consegue ter uma vida relativamente normal. As listas, que o povo pergunta sempre, nós temos no site várias listas. É sempre interessante consultar pelo menos 2. Por quê? Porque as listas foram feitas por laboratórios de pesquisa diferentes. A gente sabe que é difícil fazer pesquisa com doença rara. Inclusive, no Brasil, nós não temos, né? Mas essas que tem no exterior, então, eles se basearam nos casos que eles tiveram. Então, às vezes, tem diferença. Por isso, é importante ver pelo menos 2 listas. Se tiver divergência, numa diz que pode, na outra diz que é duvidoso ou que não pode, não use, procure outra. Sempre tem uma outra que pode substituir. E se for um caso muito grave, uma doença muito grave, que não tenha outro medicamento, aí o médico pode sim prescrever, mas acompanhando esse paciente. Antes de usar o medicamento, ele vai fazer o quantitativo do PBG, né? E vai acompanhar. Começou a usar o medicamento, ele faz antes, aí repete dali uma semana, ou se a pessoa começar a sentir sintoma, aí vai ser uma questão de acompanhamento e o médico vai dizer se para ou não para, mas já está sabendo, a responsabilidade é dos 2, do médico e do paciente, não é só de um. Muita gente tem as mulheres, né? Por isso que eles falam que seria o caso de usar a imina para mulheres no período pré-menstrual, porque os hormônios têm uma importância muito, essa flutuação hormonal que acontece no período menstrual e até durante a gravidez, eles podem ocasionar crise junto com alguma outra coisa, né? Então, tem que prestar atenção nessa questão. E já os hormônios masculinos, eles não têm essa particularidade. Aí, infecções, qualquer infecção, minha gente, tem que ser tratada logo e também com medicamento que seja seguro, né? Estresse físico, psicológico, a pessoa diz, não posso ficar nervosa. Não é assim, né? É um estresse forte, uma coisa forte, assim, né? Que daí mexe com você e pode, junto com outras coisas, provocar. Dieta de emagrecimento, né? Que vai pouco carboidrato, ou até eles retiram todo o carboidrato, vai provocar crise. Mas tem uma coisa que nós precisamos saber, que ingerir carboidrato demais também não é bom, né? Também vai provocar problema. Por quê? Eu estou bem gordinha. Até um determinado momento eu conseguia fazer exercício, né? Então eu ingeria aquilo que eu gastava, porque tipo assim, eu gastava no exercício que eu fazia, eu gosto muito de caminhar, eu caminhava bastante, então eu gastava aquele carboidrato. Agora eu estou com um problema nos joelhos, que não posso quase andar, né? Estou me tratando, é lógico, né? Um pouco de desequilíbrio também por causa da idade, então não tenho feito exercício. Aí eu como a mesma coisa que comia antes, ou até tento comer um pouco menos, mas eu não gasto tudo aquilo que eu como, né? Então, a questão é essa. Demais, daí não dá para fazer dieta, porque não dá para tirar todo o carboidrato, né? Então, isso que a gente tem que entender, que não pode deixar de usar o carboidrato, mas também não pode usar demais. Então, é tudo que eu já falei aqui, né? Que evitar a dieta de emagrecimento. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é quanto ao jejum, né? Então, o jejum entre as refeições e durante a noite não tem problema, é uma coisa normal,
né? Tem gente que levanta de noite para comer, porque diz que não tem porfiria, não pode ficar em jejum. Isso aí eu estou dizendo porque eu falo com muita gente, eu ouço muita gente me perguntar essas coisas, né? Então, o que não pode ter é jejum prolongado, né? Você ficar muito tempo, tipo 24 horas sem comer. Também isso depende da pessoa. Tem pessoas que não podem passar mais do que 6 horas ou 4 horas sem comer alguma coisa. Mas esse jejum da noite e esse jejum normal entre as refeições, não tem problema. Você pode fazer um lanchinho, comer uma fruta, né? Tomar um suco, né? Outra coisa que as pessoas perguntam muito é sobre comida, né? Alimento que desencadeia a crise. Até hoje, não tem comprovação de caso nenhum de crise que tenha sido desencadeado por algum tipo de comida. Certo? Tem alguns produtos que podem ter alguma coisa que seja porfobirinogênico. Mas o que acontece? Quando vocês comem um pouco daquilo, nunca vai chegar ao nível que poderia desencadear uma crise, né? Eles falam de repolho, falam de embutido. Você não vai comer numa sentada 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos de repolho, que é o que poderia talvez conter a quantidade. Ou de embutido também, né? Um salame. Você não vai pegar, sentar e comer um salame, 2 salames inteiros. Não poder comer churrasco. Também não é bem assim, né? Na porfiria cutânea tarda, a pessoa que não tem ninguém aqui, né? Então não precisam nem falar. E na eritropoética congênita, porque não é o caso de vocês. Agora falando dos testes genéticos, né? Que são importantíssimos os testes genéticos atualmente. Para o acompanhamento familiar, né? E para o acompanhamento do próprio paciente, para confirmar, muitas vezes, o tipo da porfiria que eles têm. Eu agradeço imensamente à Sociedade Brasileira de Genética Médica, que foi através deles que a gente começou a divulgar as porfirias. Só que as pessoas, atualmente, estão num estágio de querer fazer o teste genético e chegar no hospital, né, e querer ser tratado com porfiria, apresentando o teste genético e dizendo, olha, eu tenho porfiria. O médico não vai dar o tratamento, porque não é ter um teste genético dizendo que você tem a mutação genética para porfiria, que qualquer coisa que você sentir, qualquer dor, qualquer sintoma, é da porfiria. Não é. É importante fazer o teste genético depois do diagnóstico e depois do tratamento inicial, com essa finalidade, para confirmar o tipo e para fazer o acompanhamento familiar. Ó, esses percentuais, eles variam, às vezes, de pesquisa para pesquisa. Mas aqui, nessa última pesquisa que eu peguei, diz que 95% das pessoas que têm o teste genético para porfiria, para uma das porfirias agudas, permanecem sem crise a vida inteira. Por quê? Porque não é ele ter a mutação que vai fazer ter crise. Ele tem que ter a mutação e daí tem que ter os gatilhos para poder desenvolver a crise, né? Então, é bastante coisa para vocês saberem. Aqui das porfirias cutâneas também não vou falar, porque vocês, nenhum aqui é do caso da cutânea. Ou vocês têm variegata, algum de vocês? Não, né? Então, então, é isso, minha gente.
Eu agradeço imensamente vocês que estão aqui, os que estão ouvindo, né, online. Agradeço imensamente a doutora Mônica, da CDG, que nos proporcionou essa oportunidade, né, organizou tudo, a Recordar, do doutor Ruchot, o pessoal todo, o doutor Luiz Edmundo, aqui, a Santa Casa, as enfermeiras, enfim, muito obrigada a todos vocês. E agora, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, para mim, para o doutor Ruchot, ou qualquer coisa que seja possível de a gente orientar, pode ficar à vontade. Tá? Olá, alguma pergunta? Se nós não temos mais nenhuma pergunta, eu tenho que agradecer, né, essa incansável doutora Ieda, nessa luta por porfiria, e agradecer a todos que nos prestigiaram. Tem uma pergunta? Ah, então tá. Vamos lá. Espera aí, só um instantinho. Está sendo gravado. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu tenho uma porfiria intermitente aguda. Meus filhos têm também, só tenho um que não conseguiu fazer o exame, mas os que fizeram confirmaram. E eu queria saber assim, os descendentes vão sempre ter a mesma tipo de porfiria? Doutor Carlos, quer responder? Foi o teste genético que foi feito? Tá, significa que tem a mutação, né? Porfiria aguda intermitente, ela é autossômica dominante. Todos os genes que nós temos, das proteínas fabricadas pelo nosso corpo, eles vêm aos pares. Vem um do pai e um da mãe, você tem sempre duas cópias, que a gente chama de par de alelos. No caso dessas porfirias, basta ter um com mutação já ser suficiente para ter potencialmente desencadear a doença. Então, é importante diferenciar ser portador da mutação de apresentar doença, no caso da porfiria. Porque existe um termo em genética chamado penetrância. Penetrância, sim, se a pessoa tem uma mutação num gene para determinada doença, é quanto por cento das pessoas que têm essa mutação vão apresentar clinicamente a doença. A porfiria é uma doença de baixa penetrância, tá? Já se falou em penetrância de 30%, de 70%, tem muita publicação diferente, mas a gente pode dizer com certeza que a maioria das pessoas que têm mutação vão passar a vida inteira sem nunca ter um sintoma e vão nascer, crescer, viver e morrer e jamais saberem que tem porfiria. Agora, o fato da família ser portadora de porfiria, sim, a probabilidade dos descendentes terem é grande. Agora, para eu lhe dar a probabilidade com mais certeza, eu teria que ver o resultado desse exame genético, porque como a doença é dominante, né? Se as pessoas afetadas só têm um dos dois alelos com a mutação, a probabilidade é uma. Se alguma delas tem os dois alelos com a mutação, a probabilidade é outra. Mas sim, a probabilidade de boa parte da descendência ter a mutação é alta. Isso pode ser calculado, mas aí teria que ver os valores. Tá? No meu caso, meu pai, eu e meus filhos que fizeram o teste, um neto, vai a outro que é a mutação. Eu tive filho, nosso filho faleceu, e meu pai faleceu com ele sofreu muito. E que não foi confirmado o caso dele, porque não fizeram pesquisa, entendeu? Mas tudo, pelo que eu contei assim, para a doutora Eugênia, ela acha que tudo tem a ver que ele tenha sido o caso
desenvolvido, da porfiria mesmo da minha. Eu teria que ver o resultado do exame. E você levantou uma questão interessante. Me diz uma coisa, o pai dos seus filhos foi testado? O pai dos seus filhos foi testado? Não, porque é uma coisa interessante também de saber, porque para ter tantos filhos assim com a mutação, né, se só você tem a mutação e o seu marido não tem, o pai dos seus filhos todos, foi muito azar de todos eles receberem de você a cópia com defeito. A não ser que você tenha os dois alelos afetados. Aí praticamente todos os filhos teriam mesmo, todos eles iriam herdar alguma mutação de alguma maneira. Então eu digo, para a gente conjecturar em cima disso, só dá para saber vendo o exame, tá? Para poder fazer a conta, eu teria que ver os exames todos para poder montar o panorama e te dizer a probabilidade disso passar para descendência. Quanto por cento que vai passar, vai. Agora, qual a chance? Eu só consigo calcular vendo o exame. E o que você falou é muito interessante de os irmãos não terem feito o exame. Já me perguntaram muito isso. Já até atendi paciente com essa dúvida. Fazer ou não fazer a genotipagem para saber se tem? Olha, eu deixo isso a critério do paciente. Você sabe por quê? Porque para o médico, na minha opinião, não vai fazer muita diferença. Por quê? Qual a diferença que tem, por exemplo, de um parente seu, né? Um filho seu não fez o exame, tá? Mas ele sabe que a mãe tem porfiria, que os irmãos têm porfiria. O que ele vai fazer se eu fosse ele e não fizesse o exame? Por via das dúvidas, eu não vou tomar nenhum remédio que esteja na lista perigosa, eu não vou fazer jejum prolongado. Se um dia eu tiver uma baita dor de barriga e for para o hospital, a primeira coisa que eu vou dizer para o médico, a minha família tem um monte de casos de porfiria, correto? Agora imagina que ele fez o exame e sabe que tem a mutação. O que muda na conduta? Nada. Ele vai continuar tendo que evitar os remédios, ele vai continuar evitando o jejum prolongado e vai ter que avisar para o médico, se ele chegar lá com dor de barriga, que ele é portador de porfiria. Por que é só informar? Porque quem tem porfiria pode ter apendicite também, né? Então, é para considerar essa possibilidade junto com as outras. Então, a genotipagem, na verdade, não muda nada para um paciente que sabe que tem porfiria na família. Na minha opinião, não muda nada. Só vai ser bom o exame se ele fizer e ver que não tem, que não herdou aquele gene. Mas também não solta foguete não, porque exame genético negativo não afasta o diagnóstico de doença genética. Então eu deixo a critério da pessoa saber ou não saber, porque para a conduta médica não muda nada. Agora a gente tem mais duas perguntas, né, do chat. Uma delas é que está nos acompanhando. Uma delas é a Márcia, tá, que está perguntando. Doutor Carlos, existe algo que podemos fazer para baixar a ferritina? Bom, depende da causa da sua ferritina estar alta, né? Pode ser uma dieta excessivamente rica em ferro, pode ser o uso prolongado e frequente de panhematin, da hematina, da hemina, porque ela contém ferro e ela acumula. A maneira mais eficaz de você baixar é descobrir essa fonte extra de ferro e parar. E esperar o tempo eliminar. E pode perguntar isso para um hematologista também, para identificar se eventualmente a pessoa não tem alguma doença hematológica que leve a esse acúmulo de ferritina, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Glauciene. Tive uma crise em dezembro e não sei o que causou. Eu tomo muito cuidado. Fiquei com muitos sintomas bem acentuados. Por que acontecem essas crises frequentemente? Quem queria responder? Olha, os gatilhos das crises já foram ditos aqui pela dona Ieda e a maioria do pessoal que lida com porfiria já conhece. Existe uma quantidade imensa de medicamentos que provoca a crise de porfiria. Existem essas listas que a dona Ieda até já se referiu. Então, uma causa possível
é o uso inadvertido de algum desses medicamentos. Às vezes a pessoa não sabe que a medicação é porfirinogênica e está tomando. Outra, medicina, gente, não é engenharia, não é ciência exata, tá? Então, quando dizem que um medicamento é porfirinogênico, é que já sabe que a maneira que ele age no corpo tem chance de desencadear uma porfiria. Mas tem gente que toma e não tem crise. Tem gente que toma e tem crise. Por isso você vai pegar uma lista dizendo que é segura, né? O médico ouviu falar, eu conheci 3 pessoas que tomaram isso e ninguém teve. Aí o outro médico diz, não, mas teve um paciente meu que tomou e teve. E pela bioquímica pode provocar. Então, na dúvida, não use. Os medicamentos duvidosos, eu, se tivesse porfiria, não utilizava. Outra coisa que provoca a crise de porfiria, sendo mulher, são as flutuações dos hormônios no corpo durante o ciclo menstrual. Aí você tem que, se essa é a causa, um ginecologista pode dosar os hormônios, né, o estrogênio, a progesterona, ver se as oscilações são muito grandes, eventualmente até prescrever uma pílula anticoncepcional, mas só um especialista vai saber calcular isso, que é para manter um nível mais ou menos estável e não ter tanta flutuação. Então, essa é uma causa muito comum em mulheres, as alterações das quantidades desses hormônios sexuais que ocorrem durante o ciclo. Tem mulher que varia pouco, tem mulher que varia muito. E tem pessoas que são mais sensíveis aos gatilhos do que as outras. Tem gente que tem porfiria que faz um jejum durante um certo número de horas, que uma outra pessoa também com porfiria, se ficar o mesmo número de horas sem comer, faz crise. Então, a doença não é idêntica em todas as pessoas. Então, é muito difícil de saber exatamente no teu caso o que provoca isso. Agora, a gente sabe os medicamentos, as flutuações dos hormônios menstruais e o próprio período de jejum. Outras causas não podem ser descartadas, mas são menos frequentes. Espero que tenha ajudado a esclarecer ou a lançar mais confusão ainda, mais dúvida. Doutor, o senhor está batendo recorde aqui de público. Então, tem mais uma pergunta, né, da nossa plateia do chat, da Maria do Amparo. Tá? Deixa eu ver. Quem tem mais probabilidade de desenvolver, mulheres ou homens, porfiria? Boa pergunta. A pergunta é inteligente. Probabilidade de desenvolver porfiria, você está se referindo a ter a porfiria ou a ter crises agudas de porfiria? Porque diagnóstico de porfiria é uma coisa, diagnóstico de crise aguda é outra completamente diferente. A probabilidade de ser portador de porfiria, ou seja, de ter a mutação no gene que causa as crises de porfiria, é idêntica dos dois sexos. Porque a doença é autossômica, não é ligada ao cromossomo X, não tem nada a ver se é homem ou se é mulher. A pessoa herda. Agora, quem tem mais chance de ter crises de porfiria, sem dúvida, as mulheres. 80% das crises de porfirias acontecem em mulheres em idade fértil. E por que essas crises são mais frequentes em mulheres em idade fértil? Não acontece só em mulheres com idade fértil, né? Tem 20% das pessoas não são mulheres nem em idade fértil. Mas por que são mais comuns? Por causa daquele fator de risco que eu falei para você do gatilho, que é a variação dos hormônios estrogênio, progesterona durante o ciclo menstrual. Então, por que o homem tem menos chance? Simplesmente porque o homem não tem ciclo menstrual. O homem não tem alteração hormonal. Então, ele tem uma coisa a menos para provocar crise. Porque não se iludam, as coisas acontecem juntas, né? Às vezes a mulher toma um determinado remédio, que é porfirinogênico, e não desenvolve crise. Aí amanhã essa mesma mulher toma o mesmo remédio e faz uma crise. Ué, causa ou não causa? Porque na primeira vez que ela tomou o remédio, os hormônios sexuais dela durante o ciclo menstrual estavam num determinado nível. E da outra vez que ela tomou o remédio, coincidiu de um hormônio estar muito mais alto daquele dia, juntou com o remédio, pumba, fez a crise. Então você vê no mesmo paciente, os mesmos fatores de risco podem desencadear ou não crise. Então, pelo fato de homem não ter ciclo menstrual, as mulheres têm mais chances de desenvolver
crises agudas, ataques agudos. Agora, a chance de ter porfiria é idêntica em homem ou mulher. Pessoal, é o seguinte, eu só vou fazer mais 2 perguntas, porque as perguntas aqui estão bombando, né? E aí... É bom, doutor, é bom o senhor abrir seu blog. Tem uma pergunta aqui muito interessante, da Silvia Ribeiro. Boa tarde. O sexo na adolescência pode ser um gatilho para a porfiria? Boa pergunta. Não. Não pelo fato de fazer sexo na adolescência, na idade adulta, em qualquer idade. Sexo não provoca porfiria. O que provoca crises é a alteração dos níveis de hormônio, que não tem nada a ver com estar praticando ou não sexo, e sim o eventual uso de contraceptivo hormonal, ou seja, anticoncepcional, pílula, coisas contendo hormônios. O fato de estar tomando hormônios sexuais pode predispor a uma crise. Agora, fazer sexo também sem proteção e ter uma gravidez indesejada também não é uma coisa que se recomende a ninguém, né? Então é questão de você avaliar os riscos e os benefícios de todas as hipóteses. Agora, o fato de fazer sexo na adolescência não faz mal nenhum, a não ser não pode engravidar. Tem que fazer sexo com seguro, com segurança, para evitar doenças sexualmente transmitíveis, gestação. Uma vez com esses cuidados, com relação à idade, aí é mais uma questão cultural e de valores de cada pessoa. Agora, não causa porfiria, tá? Infelizmente, pelo avançar da hora, eu só vou fazer mais uma pergunta. Vocês podem fazer essas perguntas, elas posteriormente serão respondidas. Não tem problema, porque a gente tem uma nova... vamos continuar à tarde, né? Então, a última pergunta que vou fazer é da Bárbara Costa, tá? A chance de herdar a doença é de 50%. Normalmente, as mulheres desenvolvem mais por conta da questão hormonal. Aí ela completa. Não tenho idade fixa, mas para mulheres, normalmente é um período fértil. Como o doutor falou, tem pessoas que têm o gene, mas nunca desenvolveram. Quais são os maiores sintomas? Eu não entendi bem a pergunta, quais são os maiores sintomas. Tentando retornar a dúvida dela, ok, a chance de homem e de mulher de ter a porfiria, de ter o gene, é 50%, tanto o homem quanto a mulher tem igual. Mas nunca desenvolveram sintomas. Sim. Comum? É muito comum nunca desenvolver sintomas, sim, porque a penetrância do gene, como a gente explicou numa outra pergunta, é a chance de uma pessoa ter uma mutação para ter uma doença genética. O fato dela ter a mutação significa que ela vai apresentar sempre a doença. Se todo mundo que apresenta, que tem a doença, a mutação tem a doença, a penetrância é de 100%. Mas tem determinadas doenças e que o fato de você ter a mutação não quer dizer que você vai desenvolver sintomas da doença, tá? E a porfiria é uma doença de baixa penetrância, o que significa que a maior parte das pessoas que tem a mutação, que tem o gene para ter a porfiria, provavelmente vai passar a vida inteira sem ter nenhum sintoma assim. Então, isso é muito mais frequente do que infrequente. Desculpe, Bárbara, mas aí eu acho que respondeu. Mas tem uma última pergunta para responder e para o almoço. Mas, assim, uma dúvida. Que o meu esposo ele tem vários exames que deu alterado, né? E, ultimamente, o PBG e o ALA dele está dando muito alterado. E tem uns exames que deu também alterado, aí a minha preocupação é assim, se a qualquer momento ele pode ter uma nova crise. Essa aqui acho que eu teria que chamar o meu advogado primeiro antes de responder. Mas vamos lá. Existe um tipo de paciente que é excretor crônico, tá? Que tem ALA e PBG sempre acima do normal na urina. O que a gente procura saber no caso de precisar tratar ou não? É se ele tem clínica. Porque médico trata doença, não trata exame. Tá? Tratar exame em medicina é errado. Se você só tem o exame alterado e a pessoa não tem nada,
ela está totalmente normal, você vai estar tratando um papel que tem um resultado de exame. Então, a gente não trata exame, a gente trata paciente, né? Eu não conheço o caso, não conheço o paciente, não examinei, não tenho histórico. Então, para um médico dar opinião assim, é a mesma coisa que fazer consulta por telefone, o que é bastante errado, por sinal. Então, eu quero deixar bem claro que isso é uma opinião baseada em informação muito incompleta. Mas, de modo geral, um paciente com um exame alterado, sem clínica nenhuma, se ele não tem nenhum sintoma, ele não está em crise. Ele é um excretor crônico. Porque, como eu falei aqui, os pacientes, as pessoas são diferentes, né? Aquela quantidade de ALA e PBG no sangue que desencadeia uma crise nela, pode não desencadear nele, porque ele pode ser mais resistente a essa substância. Como você vê com medicamentos, pessoas que precisam tomar 2 comprimidos, senão não faz efeito, e uma pessoa toma um, funciona. Quer ver outro exemplo? Bebida. Tem gente que toma um copinho e já sai cantando e dançando em cima da mesa. Tem outras que nem a minha mulher que toma 5 copos e continua rindo, conversando com você numa boa. Então, tudo é uma questão de dose. Então, nesse caso aí, eu ficaria de olho nos sintomas. Se começa a aparecer sintoma, e esse ALA e PBG que estão acima do normal, sim, o normal é um conceito estatístico. O que é normal para mim pode não ser para você. Normal você fala para a população inteira. Mas tem gente que não lê o livro e os valores dele são um pouco diferentes dos outros da média, tá? Então, ele tem um valor acima da média, né? Ele começou a aparecer sintoma, você dosou de novo e subiu, provavelmente você está diante de uma crise. Agora, só o fato dele ter persistentemente valores acima do normal e levando vida normal sem ter nenhum sintoma, ele é um excretor crônico assintomático. Eu não consideraria que ele está em crise, a princípio. Agora chamo meu advogado. Eu quero mais uma vez agradecer a todos e lembrar que nós retornaremos, né, às 14 horas, e agradecer à nossa plateia que foi assim fidedigna, né, fiel, e aos participantes que aqui também estiveram. Então, um bom descanso, voltem rápido e um bom almoço.